1 de João, capítulo 2, versículo 7. Do 7 ao 11. Vamos ler juntos? 1 de João, capítulo 2, do 7 ao 11. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Todo aquele que ama seu irmão permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Meus irmãos, haverá um dia que todos nós estaremos na presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. E nós poderemos fazer parte de um grupo que diz: Senhor, olha aqui, profetizamos em teu nome, fizemos muitos milagres. E Jesus vai dizer abertamente: não vos conheço. O que eu quero chamar a atenção, porque está escrito isso no Sermão da Montanha, é se nós ouviremos esse tipo de palavra. Jesus vai dizer: não conheço vocês. Então a epístola de João foi escrita para nos dar a certeza que naquele dia não ouviremos essa palavra negativa. Vamos ouvir: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança que está reservado para vós desde a fundação do mundo. Então ele trabalha a epístola toda, inclusive os temas são repetidos. Está aqui no capítulo 2, mas você vai encontrar no capítulo 3, vai encontrar no capítulo 4, vai encontrar essas evidências. Ele fala de 3 evidências que nos dão certeza da salvação. A primeira, vou mencionar, é a ordem doutrinária. Aquele que diz que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, doutrina. Ele fala da evidência moral. Aquele que guarda os mandamentos de Deus conhece a Deus. E a terceira é a evidência social, o amor fraternal. Quem ama, de fato, não vai ser reprovado no juízo, vai ser aprovado. Então, o texto nos dá luz sobre o tema amor fraternal, que é o que eu gostaria de falar, o amor fraternal. Então, a primeira afirmativa sobre o amor fraternal é que é um mandamento do início da vida cristã. Onde está? Pode passar o ponto 1. Vamos ler então o versículo 7? Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão o antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esse mandamento antigo é a palavra que ouviste. A verdade que nos alcançou foi o amor grandioso de Deus. Nos foi revelado que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no dia que nós ouvimos falar do amor de Deus, isso nos comoveu. Claro que houve obra do Espírito Santo, ninguém vai ao Pai senão por mim, né? É preciso que a gente seja tocado pelo Espírito Santo. Então, nós passamos pela porta da salvação. Quando passamos pela porta da salvação, que é Cristo, aprendemos que, como Deus nos amou,
devemos amar os nossos irmãos na fé. Então é a primeira lição, primeira ordem, primeiro mandamento que aprendemos ao entrarmos na igreja, que devemos amar o próximo de maneira geral, devemos amar os nossos irmãos na fé e devemos amar até os nossos inimigos. O amor, né? Segundo grande mandamento. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus. Observe, devemos imitar a Deus como filhos amados e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta de sacrifício a Deus em aroma suave. Então, é o caminho de todo cristão, o amor a Deus, o amor ao próximo, em especial o amor fraternal. A nova natureza que recebemos nos faz anelar, demonstrar amor fraternal. E o Espírito Santo que habita em nós nos capacita a executar esse desejo santo. Como é que a gente tem esse amor? Porque o Espírito Santo nos regenerou, nos deu uma nova natureza. E ele também está habitando em nós para nos fazer guardar os mandamentos. Pedro diz assim: uma vez que vocês foram purificados de seus pecados, é uma maneira de dizer o novo nascimento, quando obedeceram à verdade, tenham como alvo, como propósito, agora o amor fraternal sem fingimento. Amem uns aos outros sinceramente, de todo o coração. Então, veja que é o princípio da vida cristã. Assim que eu entro na igreja, eu aprendo, em especial, que devo amar os meus irmãos. O que o apóstolo está falando no versículo, em nossa reflexão, versículo 7, amados, não vos escrevo o mandamento novo, senão o mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste, este mandamento antigo é a palavra que ouviste. Refere-se a uma ordem expressa de Jesus aos seus discípulos que estavam presentes ali com ele, né, na ocasião, mas que valeria para os futuros seguidores. Estavam os apóstolos reunidos e o Senhor Jesus se dirigiu a eles e disse assim: um novo mandamento vos dou. Como se fosse novo no sentido de não existia ainda. Porque lá no Antigo Testamento já se ensinava que amar a Deus e amar o próximo são os grandes mandamentos, né? Mas ele diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Então, quando João está se referindo no versículo 7 sobre o antigo, é justamente essa mensagem que ele recebeu da parte do Senhor Jesus. Amar a Deus e ao próximo são evidências autênticas de que de fato somos salvos por Cristo Jesus. Lembram que um homem perguntou: qual é, Senhor, o grande mandamento? Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Meus irmãos, Deus nos amou. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Este amor de Deus por nós é o combustível para demonstrarmos amor pelos irmãos. Eu olho para Deus e vou então me espelhar nele, eu vou imitá-lo, eu vou copiá-lo. Citei Romanos 5:8, onde Deus prova o seu amor. Não tínhamos interesse por ele, por Deus, e o ofendíamos com as nossas crenças e comportamentos. Mas o Senhor deu o que tinha de mais precioso para nos resgatar. Nós estávamos distantes, não éramos justos, não éramos santos,
mas Deus demonstrou amor por nós. E é desse tipo de amor fraternal que precisamos exibir para com nossos irmãos em Cristo, e então teremos certeza da nossa salvação. Bom, eu não merecia, nós não merecíamos e Deus demonstrou. Então o que ele está dizendo? O seu irmão não merece? Demonstre amor. Então você está me imitando, é a prova. Sim, será possível, porque o Espírito Santo mora em nós e nos capacitará a realizar tal feito. Ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Como é que Sansão, com a quejada de jumento, matou 1000 homens? Pense aí. Não é possível. Não tem como uma quejada. Mas se ele está possuído, dominado pelo Espírito Santo de Deus, aquela quejada se torna uma tonelada e cada batida matava muitas pessoas, né? Então, o mesmo Espírito que habitou em Sansão habita em nós para podermos amar os nossos irmãos. Coisa linda, né? O amor fraternal, então, não é opcional. Eu vou amar se quiser. Não. O amor fraternal é obrigação, é mandamento. Portanto, está pecando quem na igreja tem sentimentos contrários aos irmãos que não condizem com o amor fraternal. Não gosto de fulano de tal. Aqui tem uma coisa ruim. Está dizendo que você que não é crente. Não gosto de fulano. Às vezes a pessoa nem fez nada. Só ver fulano já fica estressado. Quer dizer, peraí, que coisa é essa? Ainda que tivesse motivos, né? Também quem fala mal e prejudica financeiramente seu irmão na fé está na contramão do amor fraternal. Pega dinheiro emprestado e não devolve, faz algum tipo de rolo, né? A ninguém, diz Paulo, fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, aí ele explica o que é o amor, porque as pessoas têm dúvida quanto ao amor. Porque quem ama o próximo, cumpre a lei. Pois, aí ele vai citando os 6 mandamentos em relação a nós. Não adulterarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O que eu estou falando do outro está revelando quem eu sou. O sentimento que eu tenho do outro está revelando quem eu sou. Não chegue lá na eternidade e diga que a igreja aqui não pregava a verdade, porque está pregando, inclusive para mim mesmo. Temos de amar os nossos irmãos. Se temos quebrado o mandamento do amor fraternal, é necessário nos arrependermos. Sem o arrependimento, nossas orações não serão atendidas pelo Senhor. A mão do Senhor não está encolhida, nem surdo, ser ouvido, mas as vossas iniquidades fazem separação. Nossa adoração também será inútil se não amo meu irmão. Se teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta do lado, reconcilia-te primeiro com teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Não adianta adorar a Deus se está de mal com alguém, em especial ao irmão na fé. A autenticidade da nossa fé em Cristo estará sob suspeição. Confessemos então ao nosso Senhor nossa transgressão de ausência de amor fraternal, para que Ele nos perdoe e nos liberte de tal comportamento. Então, meus irmãos, estamos cientes do nosso dever. Temos de amar os nossos irmãos, como evidência da nossa salvação. Em segundo lugar, segunda afirmativa, o amor fraternal não tem prazo de validade. Vamos ler aí o versículo 8? Todavia, vos escrevo um novo mandamento,
aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Os mandamentos do Senhor podem ser antigos, de fato, eles receberam muito tempo atrás, quando Jesus lhes falou, mas eu poderia até recorrer ao Antigo Testamento. É um mandamento antigo, mas ele diz, é novo. Ele pode ser velho, mas ainda está valendo. Mas eles não envelhecem e nem perdem a validade. Não somos como nós, né? A nossa validade é 120. Só lá de trás vai chegar a 120. Angélica. O resto vai tudo antes. Mas é 120. Mas tem prazo de validade. Nós precisamos, então, estar atentos a esse fato. Essas igrejas deixam de ser igrejas para darem lugar ao entretenimento social. Muitas igrejas abandonaram o principal mandamento, que é amar aos irmãos, e aí começaram a criar a igreja escura. Vocês já viram a igreja escura, né? Cheia de lâmpadas, cheia de escuridão, dá uma ideia de uma sensação gostosa, mas isso não funciona na vida cristã. O que funciona na vida é você ver o outro, porque na certa apaga até a luz para ninguém ver o outro. Não gosto daquele fulano, aí já está no escuro mesmo, eu consigo até adorar, né? Não, irmão, nós temos de ver um ao outro, encarar um ao outro, olhar um ao outro. João, que havia chamado o mandamento de amor fraternal de antigo, agora chama de novo, atual. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, Jesus, porque ele nos amou, e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Os apóstolos, em suas cartas, deram ênfase ao amor fraternal como um mandamento pleno de vigor. Apesar de ser passado muito tempo da ascensão de Cristo. Por exemplo, Pedro, em todas as epístolas vocês vão encontrar na abertura essas declarações. Respeitem todas as pessoas. Amem seus irmãos na fé. Temam a Deus e respeitem o imperador. Paulo escreve na igreja de Roma, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. A mesma ordem deu Paulo à igreja de Tessalônica. Quanto, porém, ao amor fraternal, não necessitar de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Então era uma marca daquela igreja, o amor fraternal. O apóstolo João, nesta epístola, várias vezes dá ênfase ao amor fraternal. Por exemplo, no versículo 4, em outra passagem aí dessa epístola. Ora, temos da parte dele este mandamento. Então é um mandamento do Senhor, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, o duplo mandamento. Como podemos notar, o amor fraternal não caducou. Ele permanece válido para nós hoje. O amor começou em nossa conversão e irá permanecer por toda a eternidade. Sim, porque diz Paulo aos Coríntios, agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deste é o amor. Nós sabemos que o amor vai permanecer, mas a fé não. No céu eu não vou precisar crer. No céu eu não vou precisar de esperança, porque a esperança vai se concretizar. Então o que vai sobrar? O amor. O amor vai permanecer. Irmãos, quando Jesus voltar, não necessitaremos crer, nem precisaremos ter esperança, porque tudo que Deus nos prometeu se concretizará. Mas o amor permanecerá no novo céu e na nova terra, onde iremos morar. Temos ouvido que alguns falsos pregadores têm anunciado que a Bíblia precisa ser atualizada. Eles, na verdade, querem mudar a doutrina e a ética cristã que incomodam seus pensamentos errados e seus comportamentos que não condizem com a palavra. Eles querem eliminar o que não acham correto nela.
Mas nós não devemos nos afastar do ensino dos profetas que nós encontramos na Bíblia, porque estes homens foram capacitados especialmente pelo Senhor para escrever e ensinar a vontade do Senhor. Pedro diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, se referindo ao Velho Testamento, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, se referindo à Bíblia do Velho, e a gente pode aplicar o Novo, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, nós temos uma palavra confiável, uma bússola para que possamos seguir. Meus irmãos, a expressão "já amei demais" não deve sair de nossos lábios, porque o verdadeiro amor jamais acaba. Cansei de amar. Não existe cansei de amar. O amor jamais acaba, diz Paulo. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então, meus irmãos, o amor fraternal é algo que permanece. Os elementos do amor o torna inesgotável e incansável. Ainda Paulo falando sobre o amor. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Já cansou de amar agora? Como? Esse é o amor que Deus exige de nós. De sorte que o amor fraternal é evidência de que a nossa comunidade é uma verdadeira igreja de Cristo e que nós somos, de fato, discípulos do Senhor Jesus. Como é que eu sei que eu sou de Jesus? Quando eu consigo amar o irmão. Jesus disse e João registrou: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Terceira afirmativa: o amor fraternal é marca de Cristo e dos cristãos. Vamos ler o versículo 8? Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele, Jesus, e em vós, porque as trevas e a verdadeira luz já brilham. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um exemplo perfeito de amor que precisamos imitar. Diz: como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Diz que ninguém tem um melhor amigo do que este. De quê? Dá a vida pelo seu amigo. Ele deu a vida por nós. Por causa do seu grande amor para conosco, ele se rebaixou, fazendo-se homem, e sofreu no corpo e na alma para pagar os nossos pecados e nos conceder a vida eterna. Eu brincava com alguém e eu disse assim: fulano, amarre meu sapato. A pessoa se ofendeu. Amarrar o seu sapato? Por que amarrar o sapato é uma ofensa? Porque a gente tende a se rebaixar para amarrar o sapato de alguém. E a gente tem que se curvar. É a parte mais baixa do ser humano, são os pés. Então a pessoa tem que se abaixar, se curvar. Ele se sentiu ofendido com aquela colocação. Veja que
Nosso Senhor Jesus se rebaixou. Ele, sendo Deus, se fez homem. E na forma de homem se humilhou até a morte e morte de cruz. Não, com fulano eu não me curvo de jeito nenhum. Como que você não se curva? Cadê o amor aqui? O amor se curva sim, se humilha. Tanto é que Jesus deu um exemplo sobre esse negócio dos pés. No último dia da ceia, ele pegou o quê? O lava-pés. E Pedro disse, não, o senhor não vai lavar os meus pés. Se eu não te lavar, você não tem parte comigo, né? Lembra que João Batista disse, eu não sou digno de ser o escravo que lave os seus pés. Eu não sou digno. Humilhação. Jesus não apenas fala sobre o amor, mas o encarna. Esse amor não é um conceito abstrato, mas um relacionamento a ser vivido e imitado, diz Paulo aos Coríntios. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza nos enriquecesse. É muito rebaixar uma prova de amor maravilhoso, né? Na passagem de 2 Coríntios 8, ressalta a humildade suprema de Jesus. Ele, sendo Deus, abdicou de sua glória para se tornar humano e por amor se fez pobre para que pudéssemos ser ricos em espírito e ter acesso à vida eterna. Esse ato de esvaziamento de si mesmo é o ápice do amor do Senhor Jesus. Jesus ensinou que o amor fraternal é um dos pilares mais importantes da fé. Ele elevou esse mandamento a um nível central, mostrando que não é apenas uma regra a ser seguida, mas é a essência do relacionamento com Deus e com os outros. João 13, o Evangelho diz, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos. Este amor é sacrificial, é incondicional e se manifesta em ações concretas. Ele se torna a marca e a identificação dos cristãos. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então não fala de línguas, não fala de pregação, não fala de qualquer outro ato cristão, a não ser o amor, a evidência maior. Esta marca se manifestou em várias igrejas no Império Romano e deve estar se revelando em nosso meio como prova da verdadeira identidade com Cristo Jesus. Ao lermos as epístolas dos apóstolos, encontramos Paulo, por exemplo, afirmando sobre os irmãos que vivem em Éfeso. Por isso também, eu tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. Então ele percebeu que havia evidência de amor fraternal e elogia. Escrevendo aos irmãos em Colossos, ele elogia e agradece ao Senhor pela manifestação na vida deles da fé, esperança e amor. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele vai sempre ressaltar essa realidade. Será que as pessoas notam essa tríade maravilhosa em nossa vida? Esperança, fé e amor? Aos irmãos de Tessalônica, afirma que a manifestação da fé, da esperança e do amor comprovam que eles foram escolhidos por Deus para fazerem parte do seu reino. Ele diz, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa escolhida? Eu tenho fé, eu tenho amor, eu tenho esperança. Isso não quer dizer, irmãos, que o amor deles era perfeito, mas está presente em graus diferentes. Nós sabemos, pelos escritos dos apóstolos, que os crentes das igrejas locais tinham erros doutrinários e morais, mas eles não negavam que eles não fossem servos de Deus,
mas necessitavam ser aperfeiçoados. Paulo nunca disse aos irmãos de Corinto que tinham um erro doutrinário grave e briga entre eles, que eles não eram crentes, mas que eles precisavam aperfeiçoar. Diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, se somos autênticos discípulos do Senhor, iremos imitar o seu exemplo. Que Deus possa ter aqui, depois eu falarei mais sobre esse assunto, a gente refletir na nossa vida cristã. Não adianta estar envolvido em toda a obra da igreja, aliás, se envolvam, não estou dizendo que não se envolvam, porque alguns já vão aproveitar essa fala. Eu vou falar que o crente não podia beber, não tem nada a beber, aí um cara saiu com um copo de cachaça, disse: o pastor mandou. Não, se envolvam com o trabalho da igreja, mas acima de tudo lembre, é o amor fraternal que comprova que você é crente. Se você não gosta de alguém aqui e vou sair da igreja, não vai resolver, porque aquela coisa ficou lá. Resolva isso primeiro, depois saia, aí pode sair, né? Que Deus nos abençoe.